Amém, irmãos? Bom, vamos para a palavra de Deus, irmãos? Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Vou ler o versículo 1 e 2, irmãos. Versículo 1 e 2. Hoje eu quero dar uma ênfase, irmãos, em duas coisas que nós precisamos trabalhar, nos atentar e trabalhar, tá bom? Aproveitando esse culto de missões. Então, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. Minha versão hoje é a King James. Diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, na sua aparição e no seu reino, que pregues a palavra, iste a tempo, fora de tempo, repreende, reprove, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, aqui tem um conselho do Paulo a Timóteo, segunda carta dele. Paulo já está indo já para a morte, está numa prisão, e ele vai dar algumas instruções a Timóteo. Eu tenho, irmão, comigo eu gosto muito das cartas pastorais, porque basicamente são elas que eu procuro me guiar com relação a ser um pastor. Então, aquilo que Paulo escreve a Tito, a Timóteo e a Filemon, eu tento tirar para mim. Então, vira e mexe, eu estou lendo essas cartas, estou analisando elas, tentando ser um pastor um pouco melhor. E ele dá esse conselho: prega a palavra em tempo, fora de tempo. Ele usa essa expressão insta, né? Ou insiste. Essa palavra quer dizer esteja preparado para pregar em tempo e fora de tempo. A palavra pregar, irmãos, ela quer dizer ser um arauto. O que é um arauto? O arauto era uma pessoa que ele anunciava algo pelos monarcas. Ele era um anunciador, um proclamador. Ele anunciava a guerra e anunciava a paz, ou dava notícias da guerra ou de alguma situação do reino. E ele tornava público as coisas à população. Então, ser um arauto, irmãos, não é gritar, né? Embora você possa ser um arauto gritando. Mas ser um arauto é tornar público algo que o rei ou os monarcas estão declarando, ou a situação desse reino. Nós pregamos a palavra, porque nós pregamos o reino de Deus. Nós tornamos público pela pregação o reino de Deus. Então, duas coisas bem importantes aqui, irmãos. Por quê? Eu não sei você, mas Deus, irmãos, como meu irmão falou aqui, Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. E Deus escolhe ferramentas e mecanismos para manifestar a sua glória. O Deus, irmãos, que poderia comunicar, o Deus que poderia falar de muitas formas, de muitas maneiras, o Deus que poderia, se Ele quisesse, irmãos, Deus poderia falar a cada coração ao mesmo tempo, na mesma hora, sem necessidade de qualquer outro tipo de instrumento. Mas Deus escolheu duas coisas para comunicar quem Ele é, a sua vontade e o seu reino. Ele escolheu duas coisas. A primeira coisa que Deus escolheu foi um livro. Deus escolheu comunicar quem Ele é e a sua vontade através de um livro. O Deus que deu fala, o Deus que fez a palavra, o Deus que criou a palavra, o Deus que é revelado por João como o verbo que se fez carne, Ele escolheu manifestar quem Ele é, a sua vontade e as suas promessas através de um livro. É a vontade de Deus, irmão. Deus escolheu um livro porque Ele quis um livro. Quando nós lemos lá no capítulo 33 de Êxodo, quando Deus chama Moisés para subir ao monte, na verdade, a conclamação é para o povo subir. Aí o povo fica com medinho, né? Só porque tinha um raio, uns trovão, só porque o monte fumegava, só porque ele balançava, o pessoal ficou com medo. Coisa boba, né? Quem nunca subiu num monte fumegando com raio, trovão e tremendo? É a coisa mais comum do mundo, né? E aí Moisés sobe, tem toda aquela confusão, Moisés desce, e por fim Deus fala para ele: escreve aí.
E a partir dali, Deus faz com que Moisés registre as suas palavras. Ele então começa a partir dali de uma pedra a registrar, a escrever os mandamentos. E não para em Moisés. Porque por diversas maneiras Deus vai falar para os santos profetas registrarem, escreverem. Ele vai dizer a Daniel: Daniel, escreve essa visão. Escreve o que você está vendo. Ele vai dizer a Abacuque: Abacuque, escreve o que eu vou te dizer. Para aquele que passa correndo, passe e consiga ler. Então, escreva com letras garrafais. Então Deus faz com que o homem registre a sua vontade. Entende, irmãos, que não é apenas uma questão de guardar no tempo. Então eu vou registrar um pensamento, eu vou registrar uma ideia para que ele subsista no tempo. Não é apenas isso. Deus, de fato, escolheu um livro. A importância desse livro, irmãos, é enorme. Nós temos que crer que a palavra, a Bíblia que a gente carrega, esse compilado de livros, né, essa mini biblioteca, que é o que significa Bíblia, é uma mini biblioteca, ela expressa a vontade de Deus em se manifestar, em dizer quem Ele é e falar da sua vontade. Quando um saduceu chegou para Jesus e falou para ele qual era o pensamento que ele tinha acerca do reino de Deus, da mulher que se casou com 7 irmãos, ou 5, acho que são 5. E cada um deles morreu. Ela se casou um por vez, tá, irmãos? Não foi tudo de uma vez, não. Foi um de cada vez. Só que todos morreram, eles não tiveram filhos, ou seja, não deram sequência na linhagem. E aí eles falam assim: olha, quando essa mulher morrer, com qual marido ela vai ficar? Primeiro, último, do meio, mais carinhoso, mais rico? Ou ela pode escolher, unidunité? Aí o que Jesus diz para aqueles saduceus? Errais por não conhecer as... Para onde Cristo aponta? Escritura e poder de Deus. Mas ele aponta para a Escritura. Assim, a mentalidade de vocês está equivocada acerca do porvir, acerca do reino dos céus, acerca do estado final do homem, por uma única questão: vocês não entendem, não conhecem, não decifram, não se aplicam a conhecer as Escrituras. Porque Deus quis se manifestar através de um livro. Quando Jesus estava respondendo todas as perguntas, a Bíblia diz que ele estava perguntando, os saduceus era um grupo religioso terrível, irmãos. Jesus respondeu todas as perguntas dos seus, eles não tinham mais como perguntar. Aí o que eles fizeram? Vamos eleger o cara mais inteligente entre nós para fazer uma pergunta para Jesus. O mestre da lei, o cara mais fera. Escolheram ele e ele chegou para Jesus e disse assim: Jesus, essa é uma pergunta. Qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus olhou e falou: o maior de todos os mandamentos é amar o próximo. Porque nisso se resume toda a lei e todos os profetas. Quando ele diz toda a lei e todos os profetas, é a Bíblia. As Escrituras, o livro que Deus escolheu para manifestar quem Ele é. Ele está falando o seguinte: se você realmente entender as Escrituras, se você ler as Escrituras, se você se dedicar a ela, você vai perceber uma coisa: que todo mandamento se resume em amar o próximo. Para onde Jesus está apontando? Para as Escrituras. Qual era o problema deles? Que eles não entendiam as Escrituras como uma revelação de quem Deus era, que interfere em quem nós somos. Uma vez, irmãos, quando Jesus estava explicando a parábola do rico e do Lázaro, e aí o Lázaro, eu estava vendo esses dias um comentário sobre isso, de que no inferno não vai ter arrependimento. Eu fiquei pensativo, falei: rapaz, eu acreditava que no inferno não teria arrependimento. As pessoas falou: não, olha para o Lázaro. O Lázaro morre, aliás, o rico morre, e ele quer continuar dando ordem para Lázaro. Pede para que Lázaro vá lá, tal. E aí uma das falas do rico é essa: olha, deixa eu voltar. Deixa eu chegar para os meus parentes. Fala: deixa eu falar uma coisa para você, não está tudo errado, hein? Mas vai tudo para o inferno. Eu estava lá. Apesar que teve uma galera que já foi para o inferno umas 7, 8 vezes, né? Teve um pessoal aí que já falou que já viu o inferno um monte de vezes. Irmão, se depender de mim, o inferno nunca nem vai viver.
E ele fala isso aqui, deixa eu voltar lá, deixa eu falar para meus parentes, para que eles não sigam pelo mesmo caminho que eu estou seguindo. O que o anjo diz? Não, porque lá ele já tem a lei e os profetas, ele já tem as escrituras. Porque Deus, irmãos, escolheu as escrituras para manifestar quem ele é. Deus escolheu um livro. Pastor, mas não tinha uma melhor comunicação? Tinha uma outra maneira? Pode até ter, irmãos. Por que Deus escolheu? Porque essa foi a vontade dele. É o que nós chamamos de soberania de Deus. Deus decidiu levantar homens, pessoas que escrevessem a história de Deus. Eu já disse isso aqui, irmãos, a Bíblia, ela não é um livro do que pode ou que nós não podemos fazer. Você quer saber se uma pessoa ela é madura na fé? É quando ela começa a perguntar o que é e o que não é pecado. Porque a sensação que eu tenho, quando as pessoas falam assim, pastor, tal coisa é pecado, é que ela quer andar na linha tênue. Sabe aquele negócio? Aonde que é o limite do pecado, pastor? Aqui é o limite do pecado. Então eu vou andar bem pertinho, mas eu não estou pecando, hein? Qual é o limite do erro? Até onde eu posso ir? Porque parece que ela quer andar bem na beirada do abismo. Quando a pessoa ela vai se tornando mais madura na fé, ela já não começa a perguntar o que é e o que não é pecado. Ela já começa a preocupar como eu manifesto a glória de Deus. Ela não está preocupada com não pecar. Ela não está com medo do inferno, porque ela sabe que a vida dela está no Senhor, ela está guardada no Senhor. E tudo que ela quer agora é manifestar quem é Deus. Mas Deus escolheu as Escrituras. Por isso as Escrituras, irmãos, é fator essencial para a vida cristã. Por quê? Porque Deus escolheu se manifestar pelas Escrituras. Deus quis mostrar quem Ele é, o seu plano e as suas promessas pelas Escrituras. Então nós precisamos pregar as Escrituras. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Essa é a palavra de Deus a Josué. Josué, o Moisés morreu. Mas eu quero dizer que a minha liderança, o meu governo, a minha presença, ela vai com você. Mas você precisa se dedicar a uma coisa: que as palavras da lei não se apartem de você. Você não pode se separar dessa palavra. Você não pode se separar dessa lei. O líder vai morrer, a liderança vai morrer, o pastor vai morrer, os irmãos vão morrer. Mas a palavra do Senhor permanece para todos sempre. E nós precisamos nos relacionar pela palavra, porque Deus quis se fazer conhecido pela palavra. Deus escolheu um livro e nós precisamos nos relacionar com este livro. Eu acho interessante, irmãos, porque lá no capítulo 6 do livro de Atos, quando está tendo aquela discussão entre os representantes das viúvas helênicas, ou seja, de origem grega, e as judias, né? Por causa da divisão, que eles achavam que estava injusta. A fala do Pedro é essa: nós precisamos levantar homens que cuidem desse negócio, que é muito importante. Mas nós precisamos continuar dedicados à oração e à palavra. Paulo, irmãos, está no final da sua carreira. Paulo está praticamente, irmãos, com a cabeça pronta a ser cortada. E ele vai escrever a Timóteo, que é essa segunda carta, vai pedir 3 coisas a Timóteo. Timóteo, quando você vier ter comigo, está frio aqui, traz uma capa para mim. Mas também, Timóteo, traga livros. Principalmente os pergaminhos. Eu estou pronto a morrer, mas eu quero continuar lendo as Escrituras. Eu estou pronto a ter a cabeça cortada, mas eu quero continuar olhando para a palavra de Deus. Eu estou no final da minha carreira, mas eu não estou cruzando os braços. Eu não acho que eu não tenho mais nada para aprender, mais nada para absorver, mais nada para revisitar ou para relembrar. Eu ainda quero ler livros, principalmente os pergaminhos, as Escrituras, porque Deus se revela pela palavra, pela Bíblia, pelas Escrituras. Por isso nós precisamos ter um bom relacionamento com a palavra. Amém? Porque Deus escolheu se manifestar pelas Escrituras. Uma segunda coisa que o texto me mostra, principalmente no verso 2, porque ele está dizendo: Timóteo, prega a palavra, insiste nela, seja preparado em tempo e fora de tempo, ensina, exorta.
Eu acho interessante, irmãos, porque até por uma questão de personalidade ou chamado, alguns de nós têm um viés para uma linha da Escritura. Algumas pessoas, elas apresentam, né, ou falam de um evangelho mais carinhoso, mais abrangente, e é uma verdade. Alguns são mais exortadores, alguns chamam mais para a sã doutrina, mas essa é toda a palavra. Porque a palavra, ela nos abraça, mas ela também nos corrige. Ela nos incentiva, mas ela também visita o nosso coração para corrigir distorções dentro de nós. Está falando, faz, olha, pega a palavra, e a palavra precisa exortar, precisa ensinar, precisa encorajar as pessoas. Mas pregue a palavra. Pregue a palavra. Graças a Deus, irmãos, a gente não tem sofrido com essas coisas. Mas tem um pessoal, irmão, que abre o texto e Deus, olha, fala para você, é difícil, hein? Ele lê o texto porque tem que ler, mas depois viaja Nárnia, né? Eu acho que tem uma galera que pega a Bíblia, coloca aqui e fala, vamos ler o texto. Aí ele pega um outro livro, coloca do lado e fala assim, vamos ler a página aqui, ó. Pequeno Príncipe. Nós temos que pregar a palavra, irmão. Temos que ensinar a palavra. E para isso nós precisamos ter um bom relacionamento com a palavra. Ler a palavra. Olhar para ela. Lâmpada para os meus pés. Luz para os meus caminhos. Precisamos amar a palavra de Deus. Nos relacionar bem com a palavra de Deus. Uma outra coisa, irmãos, que Deus escolheu pela sua vontade. Manifestar quem Ele é. São os homens. Deus poderia escolher qualquer outro ser, mas Ele escolheu a mim e a você. O Deus, que a Bíblia diz, que tem a voz como um trovão, a voz de muitas águas, o Deus que é capaz de falar dentro do nosso íntimo, o Deus que fala diretamente ao coração do homem, o Deus que fala pela criação, Ele escolheu usar a sonoridade da minha e da tua voz para proclamar quem Ele é. Deus, pela sua vontade, escolheu homens. Deus poderia ter escolhido anjos, arcanjos, querubins, serafins. Deus poderia ter criado uma classe celestial humana específica para revelar e para falar. Imagina Deus fazendo uma pessoa específica com uma capacidade notória de oratória, a gramática perfeita, as colocações e os raciocínios bem colocados. Não, esses seres são criados únicamente, exclusivamente, só para falar de quem eu sou. São os seres anunciadores. Deus escolheu o homem. Deus escolheu a mim e a você para revelar quem Ele é. Por isso a insistência do Paulo dizendo assim, Timóteo, é você mesmo. Eu sei que de vez em quando o pessoal olha para a sua pouca idade e dá de ombro, mas não se importe, pregue a palavra. Eu sei que você vai ter homens que vão tentar resistir à verdade, mas não se importe, pregue a palavra. Eu sei que você vai passar por dias ruins, olha, você vai ter paixões de mocidade, mas desvia-se dela e concentre-se em pregar, em ser um arauto da palavra de Deus, porque Deus escolheu homens e mulheres para anunciar quem Ele é. João capítulo 15 vai dizer isso. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi vocês para que vás e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Segunda 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, vai dizer que nós somos nação eleita, sacerdócio real, povo exclusivo do Senhor, propriedade exclusiva dele, para um propósito, para anunciar as glórias do nosso Deus. Porque Deus, pela sua vontade, escolheu homens para manifestar quem Ele é. Por isso, Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, ensina homens aptos a ensinar. Irmãos, tem duas coisas que nós precisamos nos dedicar com relação à proclamação do Evangelho. É conhecer a palavra. E preparar homens pela palavra, para que eles também preguem a palavra. Nós precisamos ser profundamente conhecedores da palavra. Amar a palavra. Respirar a palavra. Comer a palavra. Nos relacionar com ela. De todas as formas e de todas as maneiras. Ela precisa guiar os nossos passos, a nossa mente, o nosso coração.
Nós devemos conhecer profundamente as Escrituras, para que nós possamos anunciá-la com graça e com verdade. Nós precisamos, irmãos, entender que Deus escolheu homens falíveis, pecadores, para anunciar a glória do eterno. Homens falíveis falam de um Deus infalíveis. Homens mortais falam de um Deus imortais. Homens que são capazes de cometer as maiores atrocidades são chamados para falar de um Deus que é bom o tempo todo. Porque Deus escolheu a homens para fazer isso. Eu acho interessante, irmãos, quando Deus aparece a Ananias para falar do Paulo, falar, Paulo, tem um homem, está na rua direita, você vai lá na casa, ele está lá esperando para que você ore por ele. Aí o Ananias fala assim, senhor, eu sei quem ele é. Esse homem aí tem causado transtorno. Esse camarada está vindo para cá para prender gente, para fazer mal. Ela fala, não, você não está entendendo. Eu escolhi Paulo. Eu escolhi este homem. E eu vou mostrar para ele o quanto ele há de padecer por mim. Eu vou mostrar para ele. Porque Deus nos escolheu dessa forma, irmão. Deus escolheu você. Deus me escolheu. Por quê? Porque Ele quis, pela soberania dEle. Ele me escolheu porque Ele quis me escolher. Ele te escolheu porque Ele quis te escolher. Ele escolheu a igreja porque Ele quis escolher a igreja. E Ele quis para quê? Para que nós manifestássemos quem Ele é. Porque a Bíblia vai dizer que nós somos transformados de glória em glória, segundo a imagem dEle. Sabe o que eu acho interessante? Eu estava pensando esses dias, irmãos. Quero encerrar falando isso. Jesus, quando vai falar, lá no capítulo de Atos, capítulo 1, ele fala assim, mas ficar em Jerusalém até que do alto seja revestidos de poder. Então sereis minhas testemunhas. Não é verdade? Fiquei pensando nessa palavra esses dias. O que é uma testemunha, irmãos? É alguém que viu ou ouviu algo. Ele pode falar do fato que aconteceu. A pergunta é, em qual momento a gente deixa de ser uma testemunha? Eu vou explicar melhor a partir de João 9. João capítulo 9 tem um relato de um homem que era cego de nascença. Correto? Aí o capítulo começa com os discípulos perguntando para Jesus, porque tinha aquele cego que estava ali. Ele fala assim, Senhor Jesus, quem pecou para que ele nascesse cego? E eu acho a pergunta, irmãos, assim, uma pergunta assim, meio esquisita. Eu não sei se você já prestou atenção nisso, mas eu acho a pergunta esquisita. Por que esse menino é cego de nascença? E aí a pergunta dos discípulos é, a condição de que ele está cego pode ser decorrência de um pecado? Não pode ser do menino. Concorda comigo? Eles estão objetivando que um ato praticado de pecado considerou com que isso afetasse com que o menino nascesse cego? Não podia ser por causa dele, por causa do feto. Quem pecou? Ele ou os pais dele? Se eu sou Jesus, ainda bem que eu não sou, eu diria assim, faz a pergunta direitinho, porque se vocês estão considerando que é um pecado que colocou ele na condição de cego, então não pode ser dele. Tem que ser dos pais. Mas Jesus, graças a Deus, Jesus é Jesus e eu sou eu. Jesus diz o seguinte, não é nem pelo pecado dele, nem dos pais, mas para que se manifestasse a glória de Deus. Preste atenção nisso. Jesus vai lá, cospe no chão, faz um lodo, unta os olhos do rapaz e fala para ele, vai pelo caminho de Siloé, acha o tanque, lava, você vai ser curado. Ele faz exatamente isso. Ele sai dali, vai até o tanque de Siloé, lava o rosto e começa a ver. E a partir dali começa uma grande discussão. Irmãos, é uma confusão total ali. Porque ele volta enxergando e as pessoas começam a perguntar, esse rapaz não era o cego de nascença? É, mas ele está vendo. Aí fala, não, irmão, parece mesmo com ele, mas é. E aí a notícia começou a burburar. E aí os fariseus começaram a falar, quem te curou? Um homem aí chamado Jesus, ele me curou. E aí começou a discussão. E leva para o sacerdote, leva para o templo, e discute, e fala com os fariseus, e aí vai uma vez, mas ele te curou de verdade? Como é que foi isso? Ele falou, ele fez um lodo, colocou no meu rosto, mandou eu ir até Siloé, aí volta, fala, não, esse rapaz não era cego de nascença, não, chama os pais e fala assim, olha, ele realmente era cego de nascença,
Mas a Bíblia diz que com medo de ser expulso da sinagoga, os pais não confessam a Jesus. Fala, mas você pode chamar meu filho já é maior de idade, ele já pode responder. Chama de novo o rapaz, fala assim, olha, mas conta de novo como é que foi. Fala assim, rapaz, eu já contei a história para vocês. Vocês não estão ouvindo? Vocês querem ser discípulos dele? Aqui nada, nós somos discípulos de Moisés. Começa toda uma discussão. Por fim, irmão. A Bíblia diz que aquele rapaz sai do templo, sai da sinagoga, e Jesus vai encontrar com ele. E ele chega e ele fala assim, você crê no Filho de Deus? Aí ele fala assim, mostra-me quem ele é, para que eu possa, então, adorá-lo. Aí ele fala, aquele que fala com você, sou eu. A Bíblia diz que ele o adora. Ele o adora. E a Bíblia diz assim, que isso se manifestou dessa maneira, para que se cumprisse a palavra, olha só, para que se cumprisse a palavra que diz, que ele daria vista aos cegos para que vejam, e aqueles que enxergam ficassem cegos. Agora, irmãos, preste atenção nisso. Quando Jesus chega para manifestar o reino, testemunhar do reino, ele está dizendo, vai acontecer alguma coisa. Deus está vindo para fazer a sua obra e a sua palavra vai se cumprir. Quando ele fala e alcança esse cego de nascença, ele continua a ser uma testemunha do que Deus está fazendo. Eu quero dizer o seguinte com isso. Que quando nós nos levantamos a partir de um conhecimento que nós temos do reino de Deus, e nós começamos a falar, a pregar a palavra de Deus como testemunhas de Deus, como arautos de Deus, como pregadores da palavra de Deus, quando nós começamos a falar desse reino, anunciar esse reino, esse mesmo reino começa a se revelar nos nossos olhos. Nós continuamos a testemunhar o que esse reino faz, porque a testemunha não fala só de algo passado, ela fala de algo passado que afeta o presente, que aponta para o futuro. Ou seja, quando você começa a pregar a palavra que gera fé, as pessoas são curadas, elas são transformadas, elas criam uma nova esperança, elas criam uma nova identidade em Cristo Jesus, e você não apenas testemunha do que você ouviu, mas você começa a testemunhar de coisas que acontecem diante dos seus olhos. Porque o Evangelho de Deus não anuncia só o que Deus quer fazer, ele anuncia o que Deus quer fazer, ele faz diante dos nossos olhos, e ele aponta para o que ele vai fazer no tempo futuro, irmão. Por isso, irmãos, nós precisamos ser bem apegados às duas coisas. Amar a palavra, pregar a palavra, ensinar a palavra. E saber que Deus escolheu pessoas. Talvez se fosse eu e você, nós não escolheríamos pessoas. A gente falaria para Deus, Deus, meu pet não pode me ajudar a pregar o evangelho. Porque pessoas são difíceis. Um dia elas estão bem, um dia elas estão mal. Um dia elas estão radiantes, no outro dia, uma draga terrível. Deus trabalhar com pessoas é difícil. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus sabia disso. Paulo vai chegar a dizer a Timóteo que haveria um tempo difícil. Porque haveriam homens difíceis. Sem afeição natural, amantes de si mesmos, egoístas, avarentos. O tempo é difícil porque homens são difíceis. Mas Deus escolheu homens para manifestar a sua glória. Deus escolheu um livro, Deus escolheu pessoas para manifestar quem Ele é. Amém? Podemos orar então em nome de Jesus? Você pode ficar de pé. Quero orar com você nessa manhã. Então nunca abandone duas coisas. Nunca abandone as Escrituras e nunca abandone pessoas. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos nessa manhã. Nós nos colocamos diante do Senhor e nos dobramos à Tua soberania e à Tua vontade. Sabendo que Deus escolheu comunicar quem é o Senhor a partir das Escrituras. O Senhor tem feito assim, ó Pai, desde os tempos antigos. O Senhor escolheu, ó Pai, através da grafia, através da escrita, através das letras, através da gramática, manifestar quem é o Senhor. E nós queremos, ó Pai, nos relacionar bem com a Sua palavra. Nós queremos amá-la, conhecê-la, praticá-la. Que ela seja parte da nossa vida, que ela seja
parte, Senhor amado, de quem nós somos, que a sua palavra habite ricamente em nós e que essa palavra corrija a nossa mente, adestre o nosso coração, seja motivação para a nossa caminhada, a tua palavra que revela quem era o Senhor, o que o Senhor faz, aquilo que o Senhor tem como promessa, que nós possamos amar a palavra, viver a palavra, andar pela palavra, ensinar a palavra, ao entrar, ao sair, ao sentar, ao levantar, que ela sempre esteja atada, Senhor amado, nas nossas mãos, escrita nas nossas testas, nos umbrais das nossas portas, para que sempre a gente tenha visual com a palavra. E também, Senhor amado, dá-nos graça para lidarmos com as pessoas, dá-nos paciência, dá-nos amor, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 14, 15, que nós possamos suportar os fracos na fé, que nós possamos dar assistência àqueles que ainda estão crescendo na fé, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor também escolheu manifestar a sua glória através das pessoas. O Senhor escolheu homens e mulheres para manifestar a glória do teu reino, a glória do chamado, a esperança da tua glória, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Pai, amar a palavra e as pessoas, nos relacionar com a palavra e com as pessoas, entendendo que esses são os instrumentos pelos quais o Senhor, na sua soberania, escolheu para manifestar o seu reino e a sua vontade, Pai. Então, ajuda-nos, Pai amado, nessa tarefa de amar a palavra, de amar as pessoas, de nos relacionar com a palavra e de preparar pessoas para a glória do teu nome, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Amém. Glória a Deus.